Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que minha mãe começou com aquela conversa lá em casa, eu não gostei. Minha prima estava de casamento marcado e queria que eu fosse a daminha de honra. Na época eu estava com 6 para 7 anos. Não queria. Tudo bem que era novinha, mas já tinha opinião. Sempre fui meio tímida e ficava envergonhada por qualquer motivo. Às vezes, até aparecia uma pessoa diferente ali em casa e eu já ficava toda acanhada. Corria pro quarto. Imagine então entrar na igreja com aquele monte de gente, tudo olhando para mim. Quer dizer, não estaria olhando exatamente para mim, mas de qualquer modo, eu não queria ser daminha de nada. Fiz até uma certa birra, só que no fim não tive escolha. Era só uma menina, né? Em algumas fotos, inclusive, eu aparecia assim com cara de brava, contrariada, pelo menos no começo. Depois acabei até me acostumando com a situação, dissolnando. E cheguei a tirar algumas fotos, isso já no final, né? Inclusive sorrindo. Depois do casamento, a Júlia, essa minha prima, e o Leomar foram morar num apartamento, quase lá do outro lado da cidade. Pelo fato de ser tão novinha, não tenho muitas lembranças daquela época, daquele casamento. Mas eu lembrava da minha mãe comentando com o pai antes da cerimônia. Loucura desses dois casarem tão novos, né? Imagine, a Júlia tem só 20 anos. E o Leomar, então? Não tem nem um trabalho estável. Tomara que dê certo, mas olha, pra mim é loucura, viu? Eu lembro dessa conversa. Pelo que eu escutava da minha mãe falando, a tia também não era muito a favor desse casamento. Porque além de também achar que a Júlia era muito nova para assumir aquele compromisso tão sério, também tinha medo de eles não conseguirem se manter. Pagarem as contas, até porque casamento é coisa séria, né? Bom, até a tia acabou colocando tudo nas mãos de Deus, porque os dois estavam apaixonados, queriam demais se casar, sabe? E não estavam escutando ninguém. A festa, por exemplo, quem bancou foram os pais do Leomar e os meus tios. Enfim, o fato é que se casaram e foram lá viver a vidinha deles. Eu, por ser só uma criança, cresci alheia a toda a história. Não acompanhei absolutamente nada sobre eles. Volta e meia eu escutava um comentário dos meus pais ali em casa, mas também nem dava muita importância. E assim o tempo foi passando. Logo minha prima engravidou, tiveram lá uma menina, mas infelizmente o casamento não vingou. Quando estavam para completar 6 anos juntos, eis que resolveram se separar. Segundo os comentários que eu ouvi, eles andavam se desentendendo muito. Era muita briga e, no fim, a separação acabou sendo o caminho escolhido. A verdade é que, desde o casamento, não vi mais a minha prima nem o Leomar. Ou se vi, sinceramente, não tenho nenhuma lembrança. A filhinha deles, por exemplo, eu só fui conhecer quando ele estava com 5 anos. Eles até faziam festinha quando ele estava de aniversário, mas era aquela coisa assim mais reservada, só para eles. Quando vi essa menina pela primeira vez, a Júlia e o Leomar já estavam separados. Minha prima já tinha voltado a morar ali com os meus tios. Pelo fato de morarem num bairro meio afastado, era muito raro a gente visitá-los ou então eles visitarem a gente. Os anos foram passando, acabei conhecendo a minha primeira paixão na escola, depois me encantei por outro rapaz, algum tempo depois. Sabe, fui vivendo aquela fase gostosa e descompromissada de adolescente. Até que, perto de completar 18 anos, minha mãe resolveu fazer uma festa para mim. Quando completei 15 anos, eu queria uma festa bem linda, mas infelizmente meus pais estavam passando por uma fase complicada. Não sobrava dinheiro para nada, de modo que não puderam fazer a minha festa. Mas a mãe prometeu que nos meus 18 anos ela daria um jeito, juro. Eu já nem fazia muita questão, né? Tava com outra cabeça.
outros planos. Mas ela, sabe, bateu o pé que queria me dar essa festa. Cuidou de tudo. Eu nem me meti em nada. Apenas convidei algumas amigas e o resto ficou tudo por conta dela. No dia da festa, os convidados foram chegando e foi só nesse dia que eu revi o Leomar, ex-marido da minha prima. Minha prima, naquelas alturas, já estava até morando com outro cara. E como ela trabalhava, não pôde ir à festa. E para minha surpresa, o Leomar apareceu com a filhinha dele. Era pra tia ter ido com a menina, mas ela também não estava muito boa de saúde, aí pediu que o Leomar trouxesse a filha. Na hora, não o reconheci. Fazia muitos anos, né, que a gente não se via. Ele estava meio diferente, tinha deixado barba crescer, uma barba bonita, assim. Quando ele se aproximou de mim, segurando a filha no colo, eu até fiquei surpresa. Me perguntei em pensamento, quem é esse cara? Ele me deu os parabéns, trocamos um abraço, aí a Franciele me entregou o presente. E eu dei um abraço nela também. Logo em seguida, o Leomar ficou me olhando assim, de um jeito meio estranho. E depois ainda comentou, nossa, você cresceu, hein, Beatriz? Tá uma moça linda. Repito, demorou um pouco para eu reconhecê-lo. Mas depois que ele se apresentou, né, e acrescentou aquilo, aí eu não tive dúvida. Lembra que você foi a daminha do meu casamento com a Júlia? Aí eu sorri, né? E entendi quem ele era. Falei que lembrava, sim. Mas a verdade é que lembrava muito, assim, sabe aquela coisa anuviada, assim, bem longe. Ele também estava bonito demais. E sei lá, me senti até meio perturbada na sua presença. Algo nele, o seu sorriso, o jeito de falar, de me olhar, mexeu muito comigo. Durante a festa, várias vezes nossos olhares se encontraram. Até que teve uma hora que ele se aproximou de mim, desta vez sem a menina, só ele, e ficou ali, puxando assunto comigo, querendo saber da minha vida. Quis até saber onde que estava o meu namorado. Na verdade, eu nem tinha namorado nessa época. Nunca tinha namorado sério com ninguém. Sabe? Tinha uma paquerinha aqui, um rolinho aqui, outro ali. Na verdade, fazia um tempinho que eu não me interessava por ninguém. Ele me contou que também estava sozinho. Que depois de se separar da Júlia, até se envolveu com outras mulheres, mas nada muito sério. O fato é que aquele reencontro mexeu de certa forma comigo. E pelo menos para mim, foi como se eu tivesse conhecido naquele instante, porque é como eu já falei, não tinha muita lembrança, né? Daquele tempo lá do casamento dele. Nem ele devia ter sobre mim, quer dizer, tinha mais. De uma pessoa completamente diferente, era uma menina. De todo modo ficou nisso, acabou a festa, os convidados se foram, mas eu fiquei ali, com a imagem dele no pensamento. Não sei explicar por que me senti daquele modo em relação a ele. Até porque ele era bem mais velho do que eu. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Ele já devia ter uns 34, 35, não sei. Era praticamente o dobro da minha idade, né? Mas aconteceu. Acabei ficando com o rosto dele no pensamento. O tempo passou, tratei de focar nas minhas coisas, até que tempos depois, recebi uma solicitação de amizade ali no meu perfil. Quando fui conferir, senti até um tremor, porque era ele. Era justamente o Leomar. Não tinha nenhuma mensagem, só a solicitação de amizade. Mas depois eu fui dar uma olhada e vi que ele tinha curtido muitas fotos minhas, inclusive fotos tiradas no meu aniversário, em que ele também estava presente. Curiosa? Também fui conferir o seu perfil. Também curti algumas fotos e inclusive comentei uma que ele tirou dele e da filha na minha festa e tinha postado ali no meu perfil, como também no dele. Ele curtiu o meu comentário
e também comentou logo abaixo. Só que apesar disso, não imaginei que a gente fosse acabar se aproximando. Depois, ele trocou algumas mensagens comigo, ali no meu perfil, e perguntou se eu podia lhe passar o meu número, meu telefone. Assim ficava mais fácil, né? A gente se comunicar. E eu lhe passei na mesma hora. E depois disso, as mensagens passaram a ser constantes. Ele foi me envolvendo e, quer saber, sem eu me dar conta disso. Por ser um cara assim mais experiente, mais vivido, ele foi meio que me enredando assim. Tanto que eu sentia falta quando não recebia nada dele. O dia parecia que não tinha a mesma graça. Até que um dia ele mandou aquilo. E aí, Beatriz, vai fazer o que domingo? Não tá afim de pegar um cineminha comigo? Respondi, cineminha? Sei lá. Quem sabe? Mas que filme você tá querendo ver? Ele falou que não sabia. Mas que a gente podia escolher, né? Aquele que quisesse assistir, depois que chegássemos até o shopping. Acabei aceitando o convite. Mas fiquei toda atarantada, até com um pouco de medo. Convenhamos, né? Ele tinha sido marido da minha prima. Meus pais, com toda certeza, não iam gostar se ficassem sabendo de uma coisa dessas, que a gente estava indo ao cinema juntos. Além da diferença de idade, né? Mesmo assim, acabei arriscando. Falei em casa que ia sair com uma amiga e fui encontrar o Leomar na esquina. Nossa, meu coração bateu forte quando entrei naquele carro. E quando nos cumprimentamos com um beijo no rosto. Eu queria ver uma comédia romântica, mas por falta de opção, não tinha, né? Acabamos pegando um filme de suspense. Mas quer saber? Foi bem bacana, gostei. Só que eu me senti tão esquisita, estando ali do lado dele. Imagina, eu tinha sido daminha de honra no seu casamento com a minha prima. Quando que eu podia imaginar, né? Que muitos anos depois, estaria ali numa sala de cinema, na companhia justamente dele, só nós dois. Depois do filme, fomos fazer um lanche. Eu já tinha sentido que ele estava olhando para mim com alguma segunda intenção. Tipo de coisa que a gente logo percebe, né? E depois, quando foi me deixar em casa, parou o carro na esquina para que eu descesse. Quando fomos nos despedir, e ele pediu que eu ficasse mais um pouco no carro e segurou a minha mão. Não falei nada. Não tive nenhuma reação. Fiquei só esperando, né? Mas eu sentia que, sei lá, alguma coisa estava para acontecer. Ou será que não? Sei lá. Fiquei olhando para ele, só olhando, né, para o seu rosto. Ele também me olhava, assim, com intensidade, até que depois de um tempo falou. Meu coração está desperrado, sabia? Meu coração está batendo que nem um louco. Só de estar aqui junto de você. Aliás, eu queria te perguntar, o que você está fazendo comigo? Desde que eu estive lá na tua festa, que eu não consigo tirar você do pensamento? Eu até fiquei meio atarantado e logo comecei a pensar em alguma coisa para responder, só que não deu tempo. Logo em seguida, ele veio pro meu lado e já me deu um beijo na boca. De certo modo, eu até estava esperando por coisa parecida. Por isso, repito, até já estava assim, meio preparada, né? Já tinha notado o seu modo de olhar. E ele também me deu assim algumas indiretas, né? De maneira que eu não sou boba, né? E ele também não ia me convidar para ir ao cinema se não estivesse com alguma intenção na cabeça. Só para assistir um filme, que aliás ele nem tinha escolhido, com toda certeza não. Olha, aquele beijo me deixou tão mole, tão entregue. Eu nunca tinha beijado, assim, um rapaz tão mais velho do que eu. Todos os poucos que eu tinha beijado
eram praticamente da minha idade, né? E talvez isso tenha mexido ainda mais comigo. Ficamos ali um tempinho, trocando beijos, até que eu falei que precisava ir para casa. Ele se despediu e disse que ia me mandar mensagem depois. Imagine como que eu me senti depois que saí daquele carro, né? Mal conseguia caminhar. Minhas pernas estavam trêmulas. Simplesmente não consegui pensar mais nada. Nem naquele resto de domingo, nem nos outros dias que se seguiram. E ele também me falava exatamente a mesma coisa. O fato é que ele nem precisou se esforçar muito para me conquistar. Nos vimos novamente alguns dias depois, ficamos juntos de novo, e isso acabou se tornando recorrente. Na época, eu era virgem. Não tinha o mínimo conhecimento de nada em relação a sexo ou coisa parecida. Por isso, sempre que as coisas começavam a esquentar entre a gente, eu pedi um pouco de paciência para ele. Claro que eu tinha medo de que tudo parasse nos ouvidos dos meus pais ou dos meus tios e até da própria Júlia, né? Até que um dia, adivinha, o meu temor se concretizou. E o pior é que foi marcação minha. Eu estava ali no quarto conversando com uma amiga, a porta estava entreaberta e nem me dei conta de que a mãe estava ali no corredor. E ouviu toda a minha conversa com a minha amiga. Eu contando do meu relacionamento com o ex-marido da minha prima. Falando daquele medo que eu tinha de me entregar para ele. Perder a minha virgindade. Por meu azar, logo esse assunto foi o que a mãe ouviu ali do corredor. Como eu já imaginava, ela não gostou nada. Escuta, menina, é mesmo sério isso que eu acabei de ouvir? Teu pai vai saber disso, viu? Aliás, quero ver como vai ser o pessoal lá da Esther, viu? Quando ficarem sabendo. A Júlia, principalmente. Olha, era tudo que eu mais temia. De qualquer maneira, tentei, me entender com a minha mãe. Ai, mãe, não tem nada a ver. O Leomar e a Júlia já estão separados faz muito tempo. Aliás, ela já está até morando com outro cara. Pode ser. Mas você é muito nova para ficar se envolvendo com alguém como ele. E que história é essa de se entregar para ele? Você não fez nenhuma bobagem, né, Beatriz? Minha mãe desfiou o rosário para cima de mim. Exigiu que eu me afastasse do Leomar. Mas quer saber? Eu nem dei muita importância, apesar de ela ter dito que ia contar pro pai se eu continuasse me encontrando com ele. Para ela parar de falar e me deixar em paz, eu prometi que não ia mais vê-lo. Jurei que não tínhamos ido para a cama, o que não tínhamos mesmo. Não era mentira. Só que, claro, meu juramento foi tudo da boca para fora. Depois comentei com o Leomar sobre isso. Falei que a minha mãe já estava sabendo de tudo, que tinha ficado contra, me passado aquela lição de moral, e ele quis saber o que eu ia fazer. Falou que não queria ficar longe de mim. Aí eu disse que ele ficasse tranquilo, porque eu não tinha nenhuma intenção de terminar o nosso namoro, até porque estava apaixonado. Só que teríamos de tomar muito mais cuidado para o pessoal ali de casa não pegar no meu pé. Como eu prometi para minha mãe que ia me afastar do Leomar, ela acabou não contando nada para o meu pai. Só que a gente continuou se vendo e se falando. E até tivemos a nossa primeira vez. Aquele dia, quando a mãe me perguntou se eu tinha feito alguma coisa com ele, eu falei que não. E falei a verdade, não tinha mesmo. Só que depois foi inevitável. Demorou para acontecer. Mas olha, foi um momento lindo demais. Ele foi carinhoso, compreensivo. Eu até me recriminei por não ter deixado acontecer antes. Depois disso,
volta e meia, a minha mãe vinha conversar comigo, né? Tirar a temperatura, digamos assim, né? Me perguntar se eu tinha mesmo parado de ver e falar com o Leomar. E eu naturalmente confirmava. Só que ela me olhava de um jeito assim, como se não estivesse acreditando muito. Até que tempos depois, aconteceu uma outra coisa chata. Não sei como, mas minha tia ficou sabendo de tudo. Com certeza, alguém nos viu juntos e contou, né? Ou sei lá, até o próprio Leomar deve ter comentado sobre nós com alguém que de repente conhecia a minha tia e no fim foi lá abrir o bico com ela. Ela ligou para minha mãe para contar, achando que a minha mãe não soubesse, e falou um monte. Eu até estranhei, porque tanta confusão a respeito disso, porque o Leomar e a Júlia já estavam separados fazia muitos anos. Minha prima, inclusive, estava morando com outro cara. Sabe, não deu para entender, porque tanta gritaria, tanto falatório. Quando cheguei em casa, minha mãe já estava me esperando de cara feia. A tia acabou de me ligar, sabe? Ela já está sabendo dessa tua história com o ex-genro dela. Aliás, até a Júlia já sabe. Olha, Beatriz, você jurou para mim que tinha se afastado desse homem. Mas eu me afastei, mãe. Faz tempo que a gente não se vê, não conversa. Será que não mesmo? Me deixa ver o teu celular. Eu quero ver se você não anda mesmo trocando mensagem com ele. A Esther me passou o maior sermão por causa dessa história, sabia? Perguntei por que a tia estava tão estressada. Já que a filha dela não tinha mais nada a ver com o Leomar. Mas ela nem ouviu a minha pergunta. Sabe, continuou ali me dando lição. Segundo a tia, o Leomar não estava pagando a pensão da filha dele direito. Já que fazia 5 meses que ele não mandava 1 centavo para a menina. O que ajudou, né? A minha tia fica mais estressada. Diz que o chamou de responsável, mulherengo. Que na época em que ainda estava casado com a Júlia, ele vivia conversando com outras mulheres pelo telefone e que certamente devia traí-la. Maria chegou a dizer que esse foi, inclusive, o maior motivo da briga entre eles e da separação. E ainda acrescentou. Sabe, olha, eu acho um absurdo essa tua menina cair no papinho dele. Disse isso pra minha mãe. Aí a mãe renovou aquela promessa, né, entre aspas, de contar pro meu pai. E realmente contou. Acabei escutando o maior sermão da minha vida. Pior até que o da mãe. Pensei até que ele fosse me proibir de sair de casa. Tudo para não me encontrar com o Leomar. Como se eu ainda fosse uma menininha, né? Que não soubesse se proteger. Em vez de baixar a cabeça, eu acabei enfrentando os dois. Minha mãe e meu pai. Falei que a gente estava apaixonado, que a gente não ia se afastar. E que se eles tentassem me proibir de alguma coisa, nessa hora eu até ameacei. Ameacei mesmo. Eu ia sair de casa. Fui firme. E quer saber? Eu realmente não estou a fim de abrir mão desse homem por quem estou apaixonado. Ah, mas ele foi o marido, e daí? Os dois não têm mais nada a ver um com o outro. Ela já está com outro homem? E isso já faz quase 1 ano. Ah, mas ele é muito mais velho que você. E daí? A gente se ama. Mesmo que tudo que a tia disse pra mãe seja verdade, eu não tô nem aí. Né? Porque o que o Leomar viveu com a Júlia ficou pra trás, é passado. E eu sei que ele gosta de mim de verdade. Jamais seria capaz de me enganar. De mais a mais, quer saber de uma coisa? Eu tô disposta a pagar o preço, se for o caso. Enfrento qualquer pessoa que venha se colocar no meu caminho. Vou fazer exatamente o que eu fiz com meu pai e com a minha mãe. Eu enfrento, bato de frente. Tenho medo, não. E quer saber? Não é questão de rebeldia.
Mas é questão de paixão. É questão de amor. Será que essas pessoas não entendem? Se não querem o nosso relacionamento, pior para eles. Posso ter só 18 anos, mas quem sabe na minha vida sou eu. É da minha felicidade que eu estou falando. Meus pais não aceitam. Não querem nem conversar com o Leomar. Sabia das suas intenções comigo. Tudo porque ele é bem mais velho do que eu e foi casado com a minha prima. E tem aquela filha com ela. E também por conta das coisas que a tia andou contando a respeito dele. Que ele não está pagando a pensão. Sabe? Para mim não importa o que eles pensem. Que o Leomar não é o homem certo para mim. O que vale é o que sentimos um pelo outro. Só me afasto dele se ele não me quiser. Do contrário, pode vir até o Papa me condenar. Sabe? Que não vai ter nem diálogo, viu? Se não for por iniciativa dele, juro, jamais vou sair do seu lado. Jamais vou bater a porta na cara da minha felicidade, porque, meu Deus, eu nunca fui tão feliz. Sabe? E o que pode significar a vida se a gente não fica do lado ali, perto da pessoa que ama? E ele que eu amo, eu tenho certeza disso. E a gente vai ser muito feliz. Por isso, não se aproximem de mim. Não sou mais uma menininha de 11 anos. Tenho 18. Vou completar muito breve 19. Sou adulta. Já entendo de amor. Estou apaixonada. E não vou sair do lado do amor da minha vida. Do homem que foi destinado por Deus para mim.